Renascimento. A bolsa do tempo estourou. Do ventre da mãe terra, o sangue jorra, pulsando em dermes de esperança. 2020 corvos morrem, aos gritos de uma velha agonia, e aos risos do recém-menino. Milagre de uma tragédia agridoce. Das máscaras a morte e pulmões omitidos. Ressurge em súbita a fênix do renascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vivi. Eu sou a Manu. Eu sou a Manu. E sejam bem-vindos ao Comunicartes, temporada Poesia. E no episódio de hoje estamos aqui com mais um dos nossos colegas da faculdade, dessa vez o Lucas. Ele que tem essa vibe meio misteriosa, meio dark. O Lucas é aquela pessoa do grupinho de amigos que sempre usa preto, sabe? Enfim, tudo bem contigo, Lucas? Você quer se apresentar para o pessoal? Olá, meu nome é Lucas. Muito obrigado por me convidar. Como a Vivi me falou, eu sou estudante de jornalismo aqui da Unisociesc, colega da Vivi e da Manu. Da Manu, né? Porque Manu é meio... Enfim. A Manu, a gente adota ela ao grupo, mas, né? Com aquele leve preconceito, assim, contra a PP. Desculpa. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas é isso, eu venho aqui falar um pouquinho sobre as minhas peripécias, as coisas que eu escrevo. E vamos ver, né? Como a Vivi falou, o passarinho tá me atrapalhando. Eu amo. Então tá, o texto que tu leu no início, Lucas, é um texto teu, né? E ele consegue se encaixar com o tema que a gente vai conversar hoje, que é a escrita como forma de denúncia e reflexão. Queres falar um pouco sobre o teu texto, quando tu escreveu, por que tu escreveu? Então, Renascimento, é engraçado que vocês escolheram esse texto, porque ele foi o primeiro texto que eu escrevi esse ano. Em janeiro eu fiz um projeto pessoal que eu iria escrever um texto, uma poesia todos os dias. E esse foi escrito dia 1º de janeiro, Renascimento, por N motivos. Primeiro, pandemia, né? A gente vê... enfim, a pandemia me inspirou, se a gente for dissecar o texto, a questão das máscaras e tudo mais. Mas foi mais uma coisa pessoal, assim. Ano passado foi um ano, na numerologia para mim, né? Eu acredito nisso, 9, que era um ano de final de ciclo, um ano de morte. E eu sabia que ano passado eu iria morrer como pessoa, e que esse ano eu iria renascer e novas coisas iriam acontecer na minha vida. Então o texto Renascimento, ele tem vários significados para mim, todos de superação, né? Eu acho que então é um texto que se encaixa não só para mim, numa visão pessoal, mas como numa visão de mundo, né? Então ele é um texto que reflete o momento que a gente está passando agora. A gente acabou de sair da Idade Média, né? Da Idade das Trevas, e entre aspas, metaforicamente, e agora a gente está entrando num renascimento. Vamos ver até onde isso vai, né? Mas é engraçado que vocês escolheram esse texto. Eu sinto uma coisa muito forte com esse texto quando eu escrevi. Enfim, se vocês quiserem que depois eu vou dissecando um pouco de cada parte da escrita, daí vai de vocês. Mas essa coisa de pegar o passado, né, que nem esse fato histórico do Renascimento, o movimento Renascimento, não só na arte, como na vivência também, e mexer com o futuro, com a minha realidade, com a realidade do mundo que eu vivo, é uma coisa que eu trago muito para minha escrita, com certeza. Não, e essa coisa do nosso tema, né, essa sobre denúncia e reflexão, o teu texto reflete muito a atualidade, né? Então, quando a gente quiser falar sobre denúncia e reflexão, enfim, a gente vai ter que falar sobre o que a gente está vivendo, né? Tipo, o teu texto puxa mais para reflexão, né? E é o momento que tu viveu, o momento que todo mundo viveu. E aí, em outro episódio, a gente ainda falou sobre uma coisa que é sobre as pessoas se identificarem com textos de outras, né? Tipo, foi tu que escreveu o teu texto, tu sabe os sentimentos certinhos por trás, né, do teu texto, mas outra pessoa que lê vai interpretar de outro jeito e vai conseguir encaixar aquele texto na própria vida de um jeito diferente, né? Uhum. E assim, é um texto que poucas pessoas leram até agora, porque eu ainda não cheguei ao âmbito de querer divulgar. Quem sabe depois desse podcast, veremos.
Mas eu sei que todas as pessoas que eu apresentei, sem falar sobre o que é antes, aqui eu acabei já falando, né? Mas enfim, as pessoas têm diferentes interpretações sobre o texto, sobre todos os textos que eu escrevo, na verdade. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Que ele pode ser. A leitura pode ser de diversas perspectivas, de diversos níveis de engajamento, né? Tem gente que vai ler, é legal, o texto é bem feito, enfim, mas tem gente que vai sentir aquilo. Então, eu, por exemplo, a questão da pandemia, eu não perdi ninguém. Então, para alguém que perdeu alguém na pandemia, esse texto vai ter outro significado. E assim por diante. E é muito interessante esses textos de denúncia, como a gente está trazendo aqui nesse episódio, que assim, conforme você vai lendo ele, você acaba fazendo muitas pausas durante a leitura. Independente se ele é muito longo ou muito curto, você vai pausando para absorver todo aquele conteúdo e também fazer uma reflexão sobre aquilo. Porque assim, por mais que sejam textos, entre aspas, baseados em fatos reais, isso vai trabalhar o teu lado imaginativo, porque você acaba se colocando naquela situação, por mais que você não tenha vivenciado ou não, porque você quer sentir empatia com o autor. Verdade. E eu acho que a gente pode ler já o primeiro texto que a gente trouxe, que é um texto que ele vai falar mais sobre, vai puxar mais para esse lado da denúncia, e é essa coisa que a Vivi falou, que é a gente ler o texto da denúncia e parar para refletir sobre o que o texto fala, né? Então vamos ao primeiro texto. O primeiro texto é do Juan, o arroba dele é @Juan_RG Santos no Instagram, pra quem quiser seguir. E vamos lá, ele é um pouquinho longo, tá? Filtros, edições, vidas perfeitas, pele perfeita, cabelo que não bagunça, vida que não para, dinheiro que não falta, tristeza que não existe, corpo perfeito é a regra, qualquer coisa diferente disso se torna exceção. A vida há muito tempo se tornou um padrão, fora da curva não tem vez, defeitos não são expostos. Mas onde a realidade foi parar nesse amontoado de falsas verdades e verdades mentiras? Nessa inquisição de aparências e perfeições, as comparações começam e com elas na maioria das vezes perguntas que ecoam na mente e fazem pensar que sua vida não é tão boa assim. Seu corpo não é bom do jeito que está, as manchas do seu rosto não deveriam estar ali, o seu relacionamento não é perfeito como o da vitrine, os seus momentos de tristeza são fúteis, porque afinal, na propaganda ninguém chora, e por fim a realidade distorcida em falácias se tornou o modelo perfeito a seguir. O modelo perfeito deveria ser natural, sem filtro, aceitar todas as suas imperfeições que na verdade são o que te fazem ser real, só mudar se for te fazer melhor, e não porque o outro mudou. Aceitar que não existe um corpo padrão, a pele perfeita é a edição, o relacionamento perfeito é aquele onde existe amor e cuidado. Você não é atrasado por ter 20 anos e nunca ter saído do país, ter milhares de curtidas nas fotos, não passam de números e não foi uma forma de divisão social. Os momentos de tristeza devem existir porque afinal ninguém é feliz o tempo todo e cada um possui a sua realidade. Comparações não são saudáveis. O padrão é desnecessário e irreal. Somos perfeitos com todas as naturalidades e características que só reforçam que o melhor filtro e edição é ser você mesmo e diferente de cada um. Eu acho que esse texto fala muito sobre a realidade que a gente vive agora, né? Tô no Instagram, todo mundo se comparando, eu mesma faço isso constantemente, todos os dias, e gente, não recomendo. Não é mesmo? Nossa, eu não sei vocês, mas conforme a Manu foi lendo, assim, eu comecei a criar imagens, assim, na minha mente. Por exemplo, o corpo perfeito, a propaganda é isso, aquilo, eu fui imaginando isso. E, nossa, se a gente realmente parar pra analisar, pra pensar em tudo isso, e como isso nos influencia, de certa forma, umas pessoas mais do que outras, é realmente algo muito doentio. A internet virou uma ferramenta tóxica para ti mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho Instagram. E é justamente por isso, porque eu sofro até hoje com autoestima. É uma coisa que, inclusive, inspira muito a minha escrita. Então, se eu tô, tipo assim, agora eu trabalho com rede social. Então, de certa forma, eu tô como intrusa ali, eu tô observando o que os outros fazem e tudo mais. E é uma coisa que eu acho que, assim, a gente não pode totalmente culpar a internet, porque
é a gente que tem que aprender, infelizmente, a ter um escudo contra isso. E não deixar com que isso abale a gente. Só que, infelizmente, essa ideia da sociedade de padrão e de como a gente deve se comportar e como a gente deve ser, é uma coisa que desde criança vem sendo colocado na nossa cabeça, né? É uma doutrina, querendo ou não. Então é tenso, assim. E quando escritores que nem o Juan escrevem sobre isso, é uma denúncia que deveria estar escancarada na sociedade já, porque já passou da hora da gente tratar isso como normalidade. Nem todo mundo vai querer seguir um padrão de tratamento físico, por exemplo. O que que uma... Esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Enfim. Mas, por exemplo, o que o médico diz que é certo para tua saúde nem sempre vai ser certo. Ele tá falando baseado no que ele estudou. Se a gente, por exemplo, trazer a psicologia, né? Eu defendo muito isso de que, por exemplo, eu gosto muito da psicologia, de tratamento, né, para doenças mentais e tudo mais, e depressão e tudo mais, que é uma coisa que está em alta. Porém, eu tenho a noção de que o tratamento de depressão, que, por exemplo, um psicólogo vai falar que é certo para ti, ele não vai se encaixar em outra pessoa. Então, terapia e tudo mais é relativo. As pessoas têm que aprender que a vivência dos outros é relativa e não fórmula. Não existe fórmula para as coisas. E pra autoestima é isso também, sabe? Às vezes um elogio vai te fazer a tua autoestima voltar a 1000, assim, e às vezes não. Às vezes todo mundo pode falar que tá bonito e lá no fundo tu ainda não acredita, tu ainda se martiriza. Então é uma denúncia bem necessária, eu acho. E fazer isso através da arte, acho que é o caminho mais fácil, né, pra gente não se sentir tão vulnerável também. E a gente vê hoje em dia também na internet muitas pessoas defendendo, tipo, sei lá, um estilo de vida e tal. E aí tu vai ver por trás, não é bem isso, sabe? E a pessoa tá ali vendendo aquela imagem e aí, tipo, fazendo outras pessoas se sentirem mal, digamos assim, porque aquilo que a Manu falou da gente inconscientemente, assim, tipo, se comparar, enfim. E que, claro, não é um negócio saudável. E aí a pessoa tá lá vendendo essa imagem, tipo, porque realmente vai dar lucro para ela e as outras pessoas vão ficando para trás e, tipo, que se dane, né? Então, o texto faz a gente refletir muito também sobre isso, né? Sobre as comparações que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa... Porque, claro, o Instagram, por exemplo, é uma rede social que eu não vou postar na minha página principal que eu chorei hoje de manhã, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é claro que não, eu vou botar só o que vai me deixar feliz ali, sabe? Tipo, a maioria das pessoas tem esse pensamento, né? E também dá para entrar em outro assunto que é legal ver, por exemplo, as pessoas que a gente já conversou até agora, ou que a gente já leu texto, que essas pessoas têm Instagrams com os textos delas, né? O que já muda um pouco a vibe do Instagram, né? Tipo, sai daquela coisa toda perfeita e entra mais uma coisa de sentimento e tal, né? E essa questão ali, que nem a Manu falou, de não expor esse lado negativo, dizer, ontem de noite, de madrugada, eu tava chorando. Isso a gente deixa destinado ao Twitter, né, pessoal? Acho que é mais dedicado a isso. Isso porque tu não viu, ou não sei se talvez até tu viu, mas eu assisto muito youtuber internacional. E, gente, eles expõem tudo, assim, qualquer coisinha. Estão na frente da câmera, tem uma mesmo que eu assisto que é bizarra. Ela senta no chão da cozinha e grava vídeo, tipo, chorando, contando assim. Então tem gente que não tem medo de mostrar, essa é a questão. Só que essa pessoa, por exemplo, essa youtuber, que o nome dela é Trisha Paytas, inclusive, quem quiser procurar, ela é muito real, assim. Ela não tem papas na língua, ela não tem filtro na frente da câmera. Só que aí ela é o quê? Ridicularizada. O povo não entende que ela tá sendo ela mesma e que ela tá sendo transparente. Ela é ridicularizada. Então, se uma pessoa, por exemplo, um influencer, do nada tem um surto, um negócio que é normal a gente ter, sei lá, uma crise de ansiedade na câmera, ao vivo, ele tá fazendo uma live no Instagram. Imagina o que vão fazer? Vão fazer meme, vão zoar, tá louco, entendeu? Então, assim, uma coisa que a sociedade ainda parece que é tabu a gente ter sentimento. Eu acho bizarro isso.
Acho que a gente pode ler outro texto que a gente trouxe já. Que esse a gente vai se identificar, tá? Já vou avisando. A gente aí que faz jornalismo vai se identificar. Eita, lasqueira. O próximo texto é do nosso querido professor Rafael Alonso, que vai participar do nosso próximo episódio, não perca. O arroba no Instagram dele é rafinha.alonso. Durante as aulas ele dizia que ia mudar esse usuário, não sei se até o momento que a gente for postar vai permanecer este ou não, mas de qualquer forma. Vamos lá. O título do texto é Morreu o Jornalista. Morreu o jornalista, dito crítico, de acidente. Os jornalistas, ditos críticos, que continuam vivos, apressaram-se em ligar para os políticos, que o jornalista morto, dizem, criticava, para que comentassem o caso. Estes mesmos políticos sentaram na primeira fila na missa do velório, ao lado da família do jornalista, dito crítico, morto. Eu não sei vocês, mas eu me senti um pouco ameaçada, talvez, com isso. Esse sentimento, porque aí sim a gente vê uma escrita em forma de denúncia, talvez não tão explícita assim, né, mas a gente que já tem mais conhecimento no meio, e às vezes a pessoa nem precisa ter conhecimento para saber as situações que os jornalistas têm que passar em frente à sociedade, ou até mesmo o governo, né, assim, tipo, as situações que algumas pessoas passaram, e é claro que todo mundo que está nessa área vai sentir, porque é o jeito que a nossa profissão está sendo tratada, né? Então, o texto fala sobre isso, sobre esses ataques, que não é uma coisa de hoje, que se a gente for olhar na história, isso acontece já, tipo, há muito, muito tempo, né? Eu, particularmente, estou preparado, porque o meu objetivo como comunicador que sou, eu não gosto nem de falar que eu vou ser jornalista, porque eu vou ser comunicador, né? Mas é justamente quebrar regras, né? Não gosto, gente, não gosto de regras. Eu já falei zoando, mas não, se um dia eu tiver a oportunidade eu vou fazer mesmo, que é um dia eu vou apresentar um jornal de camisa de rock. Por que não? Não gosto dessa ideia de que jornalista tem que ser isso, aquilo. Esse é o problema. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Do estereótipo. O pessoal cobra o estereótipo de jornalista. Só que se você pegar, por exemplo, a CNN, os jornalistas são totalmente descolados de qualquer estereótipo. E aí é justamente isso que é criticado. Ou seja, sociedade, vocês não aceitam a evolução, acordem, tipo assim, não é o problema do jornalista. Mas como a Manu falou, não é de hoje esses ataques, né? Mas eu sei por que ocorrem esses ataques. Porque as pessoas não gostam que a verdade seja dita. Independente de qual lado. As pessoas não gostam. Então, e vai ser sempre assim, né? Quando a gente pega, por exemplo, a política, a esquerda nunca vai gostar do que é falado sobre ela e a direita também não vai gostar do que é falado sobre ela. E aí vai atacar, porque aquele aí então é um inimigo. Mas não, gente, a gente só tá falando o que aconteceu, de uma perspectiva. Você aceita do jeito que quiser, e se não quiser aceitar, fica na tua também, não precisa atacar com ódio, sabe? Então é uma profissão bem difícil, jornalismo, mas tamo aí, a gente tem que ser forte. É uma carreira que não para também, né? A gente sabe, até pela professora Marta, que é a nossa professora também, e ela nunca para. Então é uma inspiração, mas a gente tá aqui para lutar, e é isso, através da comunicação. E eu acho que também, assim, puxando pro lado mais emocional agora, que eu acho que o objetivo disso aqui, desse nosso projeto também é a gente inspirar as pessoas. A gente está falando sobre escrita hoje, mas dentro dos tópicos que a gente escolheu, a gente está falando sobre assuntos muito importantes e que, tipo, quem está ouvindo vai conseguir, tipo, ter uma noção maior das coisas ou vai realmente se inspirar no nosso trabalho. Enfim, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se inspirem até mesmo nelas mesmas, né? Tipo, nos projetos, enfim, sabe? E quando a gente fala sobre essa escrita em forma de denúncia e reflexão, a gente tem que falar sobre a censura, né? Porque eu trouxe aqui alguns exemplos de escrita que ocorreram na época da ditadura militar aqui no Brasil, que ocorreu tipo, ali na década de 60, até mais ou menos assim, um pouco antes de 1990, que estava acontecendo a ditadura militar.
e os autores, escritores, músicos, enfim, começaram a escrever sobre essa falta de liberdade de expressão, né, que todo mundo estava sendo oprimido na época, e é claro que o governo não queria que as pessoas ouvissem essas produções e tal, né, simplesmente porque as pessoas estavam falando a verdade, é isso que a gente estava falando até agora, as pessoas estavam falando a verdade, e, né, o governo não gosta da verdade, nunca gostou. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, que a primeira música que eu trouxe para falar, né, é a música Cálice, que foi do Gilberto Gil e do Chico Buarque, que ela faz uma metáfora com, tipo, do cálice, do objeto, com o verbo calar, né, que também fala muito sobre a liberdade de expressão. E aqui o podcast a gente fala mais sobre a escrita, só que a música ela também é escrita, porque se tu vai ler a música sem a melodia, ela é um poema, uma poesia, enfim, né? Outra música é do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, e depois ela ficou conhecida também como Caminhando, e daí ela também fala sobre essas injustiças, fala sobre os soldados na rua. E essa música, ela foi não foi mais tão velada, assim, como a música Cálice, né, o escritor já, né, botou mais para fora, assim, nas palavras mesmo, o que estava acontecendo, e aí ele acabou sendo torturado, enfim. E a terceira música é o Bêbado e a Equilibrista, que é João Bosco e Aldir Blanc, que também fala mais sobre as pessoas exiladas, né? Fala sobre as mães perderem os filhos e tal, e os filhos terem que sobreviver em meio a tudo isso. E aí, essa relação do equilibrista, na música é como se fosse a nossa esperança, né? Que ela estava se equilibrando para sobreviver, então, em meio a tudo isso que estava acontecendo. E a gente pode falar também sobre a importância dessa arte, né, atualmente, porque, claro, a gente fala sobre isso em aulas de história, enfim, todo mundo pro resto da vida vai falar sobre isso, né, porque isso foi um dos pontos mais importantes da história do Brasil. E esses textos podem sempre lembrar a gente da gente nunca ficar calado, né? A gente volta a esse negócio do jornalista, que a gente tem que sempre falar a verdade e que não vai ser, sei lá, o governo que vai manter a gente quieto se as coisas não estiverem certas, né? Eu só acho importante ressaltar, porque eu já tô vendo alguém vindo me criticar ou criticar vocês, dizendo, mas por que é a verdade? Gente, a verdade é relativa. A minha verdade é a minha verdade, a tua verdade é a tua verdade. E eu tenho o direito de expressar a minha verdade, como você tem o direito de expressar a tua verdade. E tá tudo bem, entendeu? Então é isso que eu acho que é importante. O jornalista, por exemplo, ele vai passar a verdade do que foi mostrado ali para ele, do que ele estudou, enfim, do que ele pesquisou. E é isso, entendeu? Você aceita aquela mensagem do jeito que a tua consciência quiser aceitar. Mas é sempre importante pensar que aquilo é a verdade de alguém. Se pra ti aquilo é mentira, pra alguém aquilo é verdade. Aí a gente já entra em outros assuntos, né? A gente pode pegar a religião como exemplo disso. Mas, enfim, então eu acho importante dizer, porque tem gente que vai questionar, né? Mas por que é verdade? Bom, é verdade para alguns. A censura, infelizmente, tem gente que ainda acredita que a censura e a ditadura militar não existiu. Mas aquilo é verdade para eles. Não é a minha fala, eu não tenho direito de falar que eles estão errados. E é isso. Só que o vento que sopra lá, sopra aqui também. Eu acho que todo mundo tem direito de falar. Essa é a questão. E a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Porque existem muitas coisas que ninguém nunca fala e aí fica por aquilo, sabe? Tipo, o que a gente considera de tabu. Então é interessante a gente entrar nesses assuntos que ninguém fala ou que é pouco falado para gerar essa coisa de outras pessoas terem vontade de falar sobre alguns assuntos, enfim, né? E voltando agora para o negócio de escrever sobre denúncia e reflexão, se liga também com os outros tópicos do podcast, né? Como a gente falou sobre escrever, tipo, demonstrar sentimentos por meio das palavras, né? Então é isso, tipo, se tu vai denunciar alguma coisa, tu vai estar colocando o teu sentimento naquela situação que aconteceu contigo ou que aconteceu ao teu redor, e tudo, no fim das contas, vai estar sempre ligado, né? Uma coisa a outra. E assim, o Lucas, que ele é entusiasta do documentarismo, assim como eu e a Manu, né? Eu acredito que vocês vão concordar comigo que você fazer esses registros, tecer essas palavras, né? Além de uma denúncia propriamente dita, como a gente está conversando aqui, é também uma forma de documentar um fato.
como foi no caso essas músicas feitas durante o período da ditadura militar. Sim, porque a gente vai. É que nem o fato ele vai estar sempre aí, a história vai estar sempre aí. Então, tipo. E como eu disse, como esse foi um período muito importante, as pessoas sempre vão estar voltando nesse mesmo assunto, né? Então, a gente escrever sobre o que está acontecendo por meio de um texto, por meio de uma reportagem, enfim, vai sempre estar guardando algum período da história, né? E não deixar essa história se apagar, né? Para que ela não seja a repetida gente não novamente. pode esquecer. Exatamente. Porque a tendência de se repetir de outra forma é grande, ainda mais agora com a globalização e, enfim, as mídias crescendo sem parar, a censura tá mais fácil, infelizmente, de chegar na nossa casa. Então, tem que cuidar, né? Eu até acredito que a gente não pode falar que a censura acabou, porque a censura ainda tá aqui de uma forma subjetiva, entendeu? Então é triste, né? E o problema é que não é nem só quem tem poder, o governo, enfim, que faz isso. A gente tá tão com essa doença ainda na nossa cabeça que tem gente que faz isso em casa. Então tem gente que pratica isso com os filhos, ou assim por diante. Então é uma coisa que a gente tem que se desconstruir. Eu acho muito importante isso. Cada um fazer uma introspecção em si mesmo, né, obviamente, e ver se você não tá se censurando. Aí agora a gente pode entrar numa coisa mais filosófica, né? Será que a gente tá se censurando de viver, né? Através do que a sociedade, voltando ao que a gente tava falando antes, se a gente não tá se censurando através do que a sociedade cobra da gente, né? Pela internet e tudo mais. Porque, assim, muitas coisas eu vejo que a gente se deixa ser censurado, né? Se você se impõe, se você fala, não vou me calar, eu vou falar e eu tenho direito, acabou. Se você olha pro mal, ele vai deixar de ter força. Essa é a questão, você olhar no olho do que tá te censurando, enfim, da tua oposição. Mas, enfim, isso já é outra conversa. Vocês sabem, né, gente, que para entrar em papo filosófico é já. Então, Cynthia Hansen tem orgulho de mim, é tipo isso. Você tem todas as cartas na manga. Qualquer assunto aí, se você puxar pro Qualquer filosófico. assunto. Tanto que um dos textos que eu mandei para vocês, que é Descartes, ele lida com uma parte filosófica, mas ele também tem uma denúncia, né? Que é a denúncia do uso sexual das pessoas, de como, por exemplo, em um aplicativo as pessoas te veem como um pedaço de carne e não como uma pessoa que tu quer conhecer aquela pessoa. Então, enfim, é basicamente isso. Todo e qualquer texto, pelo menos eu vejo que tem alguma denúncia subjetiva. Bom, então já que eu comentei sobre o texto, eu vou ler ele aqui para vocês. Descarte. Dualismo. Corpo e alma nos formam. Descartes remexe-se na tumba. Ao ver você me descartando, subitamente após te fazer gozar. Uso único, descartável me sinto. Apenas para que tu possas dizer, transei com ele, mais um troféu. Pois descartastes a tua empatia. Bom, nesse texto, descarte, eu faço o uso da palavra descarte nos dois sentidos. No descartar, né, no sentido de físico mesmo, isso aqui não presta mais para mim, eu vou te descartar. E Descartes é um filósofo, né, da Idade Média, se não me engano. Gente, eu não sou péssimo com ano, mas enfim. Ele é o criador da frase penso, logo existo. E ele defendia muito essa questão de corpo e alma, de que a gente é mais do que corpo. Então, quando eu trago isso para um lado contemporâneo, que é de aplicativos de relacionamento, nesse caso foi o que me inspirou, tá? E dessa coisa de tu se sentir usado pelos outros apenas por uma noite, enfim, é algo que quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, Descartes, faz todo sentido. Então, é uma denúncia, né? Da minha parte, é uma denúncia, porque é uma coisa que jovens, não só jovens, mas é uma coisa que está infiltrada na sociedade contemporânea, que é essa facilidade de tu encontrar alguém hoje em dia. E de tu encontrar alguém só para matar teus desejos, independente do que for. E como isso pode ser tóxico para outra pessoa.
Então, eu acho que é um tópico que tem que ser discutido bastante, essa questão de se respeitar e de saber o teu limite, se é exatamente aquilo que tu quer, se vale a pena fazer aquilo, porque senão depois você acaba se machucando por uma coisa boba, né? Por um orgasmo, por exemplo. Você acaba tendo crises de ansiedade. Eu tô falando por mim mesmo, por vivência. Então, eu acho que é um tópico que tem que ser muito discutido ainda sobre isso. E é uma denúncia sim, tá, gente? Ó, todo mundo, não façam nada se vocês não quiserem. Consentimento sempre, né? E abuso é crime, né? Então, é isso aí. E eu acho que esse teu texto funciona no sentido de você denuncia para as outras pessoas refletirem sobre, né? Então encaixa exatamente no que a gente quer trazer, né? Que às vezes a reflexão vai de quem, tanto de quem está escrevendo, né? Na hora de escrever, mas vai mais para a pessoa que vai receber esse teu conteúdo depois, né? O que ela vai sentir e tal. E pode, de certa forma, também gerar uma identificação, né? Às vezes a pessoa lê o texto do Lucas e pensa, poxa, é verdade, isso já aconteceu comigo através de um aplicativo de paqueras. Foi essa a sensação que eu tive, por exemplo. Eu posso dizer com convicção que 90% das pessoas que estão em aplicativo de paquera já se sentiram assim alguma vez. Porque é um local, eu sempre falo que é um açougue. Eu tenho outro poema que se chama Açougue, só que ele é mais pesado. Eu pensei, vou falar um monte de palavrão aqui. Não, né? Já tô falando de sexo, assim, abertamente, mas tudo bem. E justamente eu sinto que os aplicativos viraram um açougue, porque você é um pedaço de carne, né? Então, se você não tá, voltando novamente, se você não tá naquele padrão, você é descartado, entendeu? Você tem que se vender. Basicamente, se você não for agradável ao consumidor, swipe pro lado e não quero, e é isso aí. É bem tóxico. E às vezes quando tu se encaixa, tu percebe que depois foi realmente só pra isso, né? Porque quando tu tá no aplicativo de relacionamento, às vezes tu não quer só um dia, tu quer realmente criar um relacionamento. Eu, por exemplo, já estive no aplicativo de relacionamento há muito tempo atrás. E eu já tive um namorado que ele me disse, no meio do nosso relacionamento, assim, já tinha passado de um ano de namoro, ele falou, cara, quando eu te vi no começo, eu só queria te comer. Eu só queria te comer. E tipo, a gente tava namorando, sabe? Então, realmente isso acontece. É real, galera. Meu selo de verificação aqui, ó, pode acreditar. É real. E aí que a gente percebe, né, realmente a importância da gente falar sobre esses assuntos abertamente para outras pessoas, né? Para outras pessoas mais novas, ou enfim, que estão precisando ouvir isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar, primeiro de tudo, pra depois entrar nesse tipo de coisa. Só que assim, gente, é normal, tá? A gente ter essa vontade e a gente se sentir sozinho e procurar sentir alguma coisa, nem que seja por segundos. Mas eu acho que a gente tem que aprender, tipo, a reconhecer se aquilo tá sendo tóxico. Se aquilo tá sendo tóxico, se afasta. Não fica, não se martiriza. Porque aí não vale a pena, sabe? E a gente se resolve sozinho também, né? Então é isso aí. Pois é, e às vezes tem aquela questão, né? O que é tóxico e o que não é? Sabe? Porque muitas vezes a pessoa não percebe. Não percebe que nem tu falou, a verdade de um não é a verdade do outro. Sabe? Então entra nesse ponto também. Daí dá pra ficar com. Tem gente que tá casada há anos com pessoas tóxicas, né? Sim, e acha E não que é se normal. separam. E acha que é normal, porque acontece com ela, então é normal. Nossa, e aquilo, quando você sai de algum relacionamento desse tipo, isso tanto relacionamento amoroso quanto de amizade. Eu já tive amizades tóxicas, né? Nossa, gente, é um livramento, sabe? Você sente, tipo, que tu tirou um peso das tuas costas. E assim, começa a passar um filme na tua cabeça, tudo que tu vivenciou com a pessoa, com todas essas... esse chorume, vamos dizer assim, né? E, nossa, fica, assim, estampado na tua cara e você pensa, nossa, como eu não reparei nisso? Porque aquela era a tua realidade naquele momento. E aí a gente volta pras redes sociais, né? Que ficou mais fácil ainda tratar as pessoas como objeto.
Então, porque ela tá ali na tela do teu celular, gostou, vou dar like, não gostei, vou passar, então... E assim, a gente acaba virando número, né? A gente acaba virando algoritmo, que é triste. Consegue ir para tantos assuntos que a gente poderia fazer uma temporada inteira só sobre isso, por exemplo. Tipo assim, né? Se fosse o objetivo do Comunicartes, né? Tipo, porque eu sinto que a gente que é jovem tem tanta coisa para falar, né? Tipo, eu no dia a dia tenho tanta coisa para falar e pouca gente para escutar, sabe? Não por nada, mas por que não? Joguei aqui. Olha, eu estou dentro. Deixa no ar aí, viu, gente? Quem sabe? Né? Então, gente, eu acho que a gente já conversou bastante sobre esse assunto. A gente já percebeu que a verdade de um não é a verdade de outro. Nunca vai ser, eu acho assim. E muito obrigada, Lucas, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu sei que tava todo mundo nervoso aqui, mas deu tudo certo. A gente conseguiu até conversar muito sobre isso. Um papo muito legal. E aqui eu digo que acabou esse episódio, que vocês podem seguir a gente no Instagram, é @comunicartes.podcast, seguir a rede do Renova, que é o nosso projeto, @projeto_re.nova, porque é lá que a gente vai avisar quando que vocês possuem episódios, quem vão ser nossos convidados, e também todos os textos que a gente fala aqui dentro do podcast. E aí vai um spoiler para vocês do próximo episódio, que a Vivi já falou que é com o Rafa, mas vocês vão conhecer ele no próximo episódio. E o tema é: qual a importância da escrita para cada geração? É isso, a gente se vê na próxima.